Bom dia, boa tarde ou boa noite, querida aluna, querido aluno. Estou sentindo que você está quebrando a cabeça com as proposições, não é verdade? Pois é, aqui demos exemplo com duas proposições, mas veja que tudo isso é válido se tivermos mais proposições também. Vou te dar um exemplo. Hoje eu vou estudar e vou trabalhar e farei uma caminhada no parque. Note que, se ao final desse dia eu não fizer uma dessas três coisas, terei mentido. Agora, se eu falar, hoje eu vou estudar, ou vou trabalhar, ou farei uma caminhada no parque. Basta que eu faça, no mínimo, uma dessas três coisas para que a frase toda seja verdadeira. Veja como fica esse exemplo com três proposições A, B e C na forma de tabela verdade. Fizemos uma tabelona com as 8 possibilidades para V ou F, envolvendo as três proposições. Veja que estudar e trabalhar e caminhar no parque só será verdade se eu fizer as três coisas. Se eu não fizer uma delas, a conjunção toda já será falsa. Agora veja o ou. Se falo vou estudar ou trabalhar ou caminhar no parque, isso pode ser verdadeiro se eu fizer exatamente uma dessas atividades, ou duas dessas atividades, ou as três atividades. Está vendo isso na tabela verdade? Veja a última linha, a frase toda com ou só será falsa se eu não fizer qualquer uma dessas atividades. Agora vamos aproveitar uma propriedade para discutirmos um conceito importante, a equivalência. Bem, a propriedade que veremos é sua conhecida nos números, é a propriedade associativa, por exemplo, da adição. Se quero somar 2 mais 3 mais 8, posso primeiro fazer 2 mais 3, que é 5, e esse 5 depois somo com 8, resultando 13. Ou posso fazer primeiro 3 mais 8, 11, e depois fazer 2 mais 11, que resulta 13 também. Percebeu o porquê do nome? Dos três termos envolvidos, você pode associar os dois primeiros ou então os dois últimos, e o resultado é o mesmo. Vamos ver essa ideia com proposições. Dadas três proposições A, B e C, como vou estudar, vou trabalhar e vou caminhar no parque, ligando essas três afirmações com o conectivo e, temos uma proposição composta, que pode ser pensada associando-se às duas primeiras ou às duas últimas. Veja as duas primeiras entre parênteses no retângulo azul. Essa expressão equivale a dizer vou estudar e trabalhar e vou caminhar no parque. Viu a posição da vírgula? Agora veja a expressão com os parênteses em B e em C no retângulo verde. Equivale a dizer vou estudar e vou trabalhar e caminhar pelo parque. Muito bem, essas três proposições compostas são proposições equivalentes, ou seja, têm o mesmo valor. E isso é verificado porque elas têm a mesma tabela verdade. Veja dois exemplos mais poderosos de equivalência, mas agora não com uma propriedade associativa, mas sim com uma propriedade semelhante à distributiva que você estudou em álgebra e na aritmética. Se tivermos uma proposição A ou uma proposição composta B e C, isso tudo é equivalente a A ou B e A ou C. Se ficou meio difícil com os símbolos, veja com as palavras, para aliviar um pouco. Da mesma forma, veja que A e a união B ou C equivale a A e B ou A e C. No texto, há exemplos de aplicação de equivalências como esta, ok? Aluna, aluno, vamos aproveitar este vídeo e brincar um pouco com tabelas verdade. Veja se você se lembra das leis de Morgan. Calma, você não precisa se desesperar. Vou recordar com você, pois isso você viu na unidade 3. Em termos de lógica, essas propriedades servem para estudar a lógica da seguinte ideia. Qual é a negação, ou seja, o contrário da frase vou estudar ou vou trabalhar? Vou te contar. Já você vai saber a resposta. Antes, não resisto em tentar prever o seu pensamento. O contrário de vou estudar ou vou trabalhar, você acha que é não vou estudar ou não vou trabalhar? Resposta errada! A resposta certa é não vou estudar e não vou trabalhar. Vamos lá, passo a passo. Dos conjuntos temos que o complementar de A união B é a intersecção entre o complementar de A e o complementar de B. E o complementar de A, intersecção com B, é a união do complementar de A com o complementar de B. Bem, veja que essas são expressões igualadas. Logo, no caso das proposições, teremos proposições equivalentes. Veja que ficará mais claro olhando as palavras de um jeito mais explícito. A negação de A ou B
é equivalente a não A e não B. E a negação de A e B é não A ou não B. Vamos ver a tabela verdade. A negação de A ou B é equivalente a não A e não B. Veja as 4 possibilidades para A e B na tabela. VV, VF, FV e FF. Já dê uma olhada à sua direita e veja as negações, não A e não B, que ficam FF, FV, VF e VV. A ou B você já sabe, fica VV, VF. Portanto, a sua negação fica FF, FV. Agora vamos ver a outra parte da tabela. Você já viu os valores lógicos de não A e não B, estão aí. Vamos então fazer não A e não B. Fica então FF, F e V. Viu só? Igualzinho à negação de A ou B. Vamos ver como fica isso na sentença falada? A negação de vou estudar ou vou trabalhar é não vou estudar e não vou trabalhar. Não deixe de ler o texto, querida aluna e querido aluno, pois lá você tem uma explicação mais completa, mais exemplos, e o negócio agora é ler com bastante atenção para verificar bem essas relações nas tabelas verdades, ver mais conectivos e apreciar exemplos com proposições que aparecem lá. Que a paz continue no seu coração e um grande abraço. Até a próxima!